Olá, amigos! Hoje eu vou falar sobre startup. Você nunca ouviu falar de startup? Pois é uma metodologia que muito se usa em administração de negócios. Vamos começar então aqui com o índice. Vai ter a etimologia, para você aprender a falar corretamente o termo, o que é, como surgiu, baseado em que, no caso, os livros que são referência. Alguns conceitos como MVP, protótipo, Early Adopters, saia do prédio, Canvas, processo repetitivo escalável, anjos, como financiar e diferença de incubadora e aceleradora, bootstrapping também e o famoso elevator pitch, a apresentação de negócios. Vamos começar então. Eixo do trabalho é startup, empreendedorismo e tecnologia. São as palavras-chave ligadas a isso. Nosso objetivo: explicar o conceito e como a metodologia startup pode ajudar na criação de projetos e negócios. Qual a nossa justificativa? Muito se fala em empreendedorismo hoje em dia, e quem se aprofunda um pouco mais acaba se deparando com esse tema, a metodologia startup. Mas afinal, o que é startup e por que se fala tanto nisso? Essa metodologia realmente funciona? Vamos ver aqui na aula que o startup não é uma modinha passageira. Já é uma metodologia usada no mundo dos negócios, inclusive até faz parte da grade de algumas matérias da faculdade, como por exemplo, administração de empresas. Startup ou startup? No caso, o termo em inglês, startup, significa iniciar alguma coisa, iniciar um negócio. É o primeiro termo, se escreve assim, com um apóstrofo. Startup, já todo emendado, é o que você mais acha por aí, na literatura de internet. Até porque é mais fácil digitar. Até porque é mais fácil escrever ou digitar. E o startup com apóstrofo seria a escrita acadêmica, a escrita nos livros de faculdade ou de administração. O que é? A definição mais atual, que parece satisfazer a diversos especialistas, é o seguinte: uma startup é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza. Você projeta um negócio simples, mas a intenção é sempre ganhar escala. É uma empresa que começa pequeno, mas já pensa grande. Não é um modelo de negócios limitado. Nem toda nova empresa é uma startup. Existem características que definem esse tipo peculiar de empreendimento. Um modelo clássico não podemos chamar de startup. Como surgiu? Tudo começou durante a época que chamamos da bolha de internet, onde esse termo se popularizou, entre 96 e 2001. Apesar de ser usado há várias décadas, só na época da bolha.com esse termo começou a ser usado por aqui. Significava um grupo de pessoas trabalhando com uma ideia diferente que aparentemente poderia fazer dinheiro. Uma ideia inovadora, no caso. Além disso, startup sempre foi sinônimo de iniciar uma empresa e colocá-la em funcionamento. Apesar de curta, essa definição envolve vários conceitos. Um cenário de incerteza significa que não há como afirmar se aquela ideia ou projeto irão realmente dar certo, ou ao menos se provarem sustentáveis com o tempo. São as famosas premissas, as suposições. O modelo de negócios é como a startup gera valor, ou seja, como transforma seu trabalho
em dinheiro. Aquilo que fazemos realmente há sentido? Há clientes para isso? São perguntas que se deve fazer na implementação ou no surgimento de um negócio. Por exemplo, um dos modelos do negócio do Google é cobrar por cada clique nos anúncios mostrados nos resultados de busca, e esse modelo também é usado pelo Buscapé. Um outro exemplo seria o modelo de negócio de franquia. Você paga royalties por uma marca, mas tem acesso a uma receita de sucesso, com suporte do franqueador e por isso aumenta sua chance de gerar lucro. No caso, no modelo de franquias já é um modelo de negócio definido. O franqueador já conhece o caminho das pedras e ele já lhe provê toda a estrutura, o treinamento, os funcionários. Já tem tudo pronto, só basta você administrar. Mas é claro, deve seguir as regras e sempre ter um contato e uma comunicação com o franqueador. Você paga os royalties e, lógico, toda a taxa de estruturação também. Repetitivo e escalável. Por exemplo, ser repetitivo, modelo de venda de filmes. Não é possível vender a mesma unidade de DVD várias vezes, pois é preciso fabricar um diferente a cada cópia vendida. Por outro lado, é possível ser repetível com o modelo pay-per-view. O mesmo filme é distribuído a qualquer um que queira pagar por ele, sem que isso impacte na disponibilidade do produto ou no aumento significativo do custo por cópia vendida. Exemplo, Netflix. Parece ser um modelo simples e mas demorou uns 20 anos até chegar nessa cereja do bolo que é o Netflix. Passaram inclusive por modelos como alugar o filme via internet, alugar os filmes pela internet e o cliente só devolver quando se sentir à vontade. Só que no caso ele só poderia pegar um outro filme se devolvesse o filme que ele alugou. Essa história resumidinha do modelo de negócios Netflix. Ser escalável significa crescer cada vez mais, sem que isso influencie no modelo de negócios. Crescer em receita, mas com os custos crescendo bem mais lentamente. Isso fará com que a margem seja cada vez maior, acumulando lucros e gerando cada vez mais riqueza. O ideal de uma empresa não seria bem chegar aos milhões, mas sim se tornar sustentável, ter a perenidade, manter a perenidade do negócio. Chegar à perenidade do negócio. Inove ou morra. Após a comprovação de que o modelo de negócios realmente existe, ou seja, tem demanda, tem clientes, os clientes estão comprando, e a receita, lógico, o dinheiro que entra começa a crescer, provavelmente será necessária uma nova leva de investimento para que essa startup se torne uma empresa sustentável. Quando se torna sustentável, a startup deixa de existir e dá lugar a uma empresa altamente lucrativa. Caso contrário, ela precisa se reinventar ou enfrentará a ameaça de morrer prematuramente. Por exemplo, o Google já faz alguns anos é uma empresa sustentável, mas ele ainda procura ter uma mentalidade de startup, quer dizer, uma empresa que está sempre se reinventando, se renovando, para que consiga manter essa sustentabilidade. Esse é um pensamento muito construtivo no mundo dos negócios. Um outro exemplo de empresa inovadora, mas que já tem a sua sustentabilidade até há muitos anos, é a 3M. Passando adiante, temos um outro termo, investidores anjos. É uma empresa ou um grupo de pessoas que contam com recursos e querem investir em novos negócios, mesmo que haja risco. Esses investidores têm prazer em descobrir novos mercados e grandes oportunidades.
são responsáveis pelo capital semente, que é o primeiro aporte dado à empresa para iniciar o seu negócio, né? Como financiar seu pequeno negócio? Dada a importância desse tema e como esse tema é muito amplo e muito importante para quem quer começar qualquer projeto de negócio, vamos deixar o link na descrição de todas as formas que achamos aqui para financiar o seu pequeno negócio. Então, o estudo não acaba aqui no vídeo. Devem continuar buscando aqui, logo abaixo no link da descrição. Fica a dica. E por falar em financiar seu negócio, existe o termo bootstrapping, que nada mais significa do que você calçar o seu próprio sapato. É um acessório que lhe ajuda a calçar botas. No caso, existem várias formas de bootstrapping. O empreendedor utilizar o seu próprio dinheiro, ele pode vender um carro, um apartamento e financiar o seu pequeno negócio. Ele pode pedir emprestado da família, parentes, amigos. É claro, tudo depende de cada caso. Às vezes, pedir emprestado dinheiro para a família pode ser a pior coisa que você faz na vida. Às vezes pode ser melhor, porque no caso, você não paga juros ou os juros seria irrelevante. Então, o bootstrap seria isso, o empreendedor crescer com as suas próprias forças, sem ser escravo de um financiamento externo. Muitos empreendedores conseguem até montar redes com seu próprio esforço, com seu próprio investimento em tempo, em capital intelectual. É uma coisa para se pensar e eu sugiro estudar esse termo e ver aonde que você tem as forças necessárias do seu negócio para crescer sem ajuda de financiamento externo, ou seja, sem ficar dependente. Incubadora e aceleradora. A incubadora normalmente é uma ONG ou um órgão financiado do governo que, no caso, ela visa o desenvolvimento econômico e tecnológico da região. Ou seja, ela incentiva, fomenta, quer dizer, incentiva e desenvolve o surgimento de novos negócios. O empreendedor pode chegar lá, está no nível de ideia apenas, e a incubadora pode auxiliá-lo, dar a capacitação necessária, apresentar a potenciais clientes, a potenciais investidores. Na minha cidade, por exemplo, as incubadoras são apenas de base tecnológica, ou seja, elas dão preferência apenas para negócios que vão diretamente para a indústria. Mas existem vários tipos de incubadora. Verifique na sua cidade qual é o perfil da incubadora e se ela bate com o seu perfil de empreendedor. Não adianta nada você ter uma ideia social e, no caso, se deparar com uma incubadora que só incentiva modelos de negócios criados para a indústria. Aceleradora. Aceleradora é mais punk. Se na incubadora você tem 2 anos para desenvolver sua ideia de negócio e sair de lá com uma empresa graduada, no caso, quando a gente diz que deu certo, a empresa sai graduada na incubadora. Na aceleradora tem uma média de 6 meses. Você ganha lá os seus 10, 15, 20 mil e tem 6 meses para ficar lá, só desenvolvendo a sua ideia. Fábio, eu vou ter que devolver o dinheiro? Então, cara, depende do contrato que você fizer com a aceleradora. A aceleradora também demanda uma maior parte do seu negócio. Requer uma taxa, uma fatia da sociedade maior do que na incubadora. Se na incubadora eles requerem 2% do lucro líquido do seu negócio, na incubadora de 10, 15 até 20% eles exigem. O que é um direito deles. Afinal,
Afinal, eles ajudaram a você acelerar o seu negócio. Então é isso. Enquanto incubadora já é uma coisa mais governamental e menos exigente na participação de lucro, na participação societária, a aceleradora é um órgão privado. Normalmente é sempre um órgão privado e exige aí uma participação maior na sociedade. Então, antes de enviar a sua proposta para qualquer uma delas, pense bem qual o seu projeto, a sua startup se identifica mais, qual o seu modelo de negócio se identifica mais, com incubadora ou aceleradora. A escolha é sua. Suas ideias, por exemplo. Temos aqui o Elevator Pitch, que no caso seria a apresentação no tempo que você pega o elevador, 1 minuto, 1 minuto e meio. O elevador representa o tempo que você tem para fazer a abordagem. Então, nessa abordagem, você já precisa ter na ponta da língua como é ou como vai ser o seu negócio. A apresentação da empresa, qual o seu produto ou serviço, como funciona. Você destaca os seus diferenciais, ponto de dor e solução do problema. Ponto de dor é sempre aquela dorzinha, aquele incômodo que você tem por não ter resolvido determinado problema, porque não ter surgido nenhuma empresa, nem nada que resolvesse aquele problema. Esse é o ponto de dor, aquilo que incomoda o cliente, aquilo que incomoda você, e você se dispôs a solucionar. Principal ou principais concorrentes, bem rápido. Modelo de monetização, como é que uma empresa vai gerar receita? Já existe algum modelo parecido? Já existe algum modelo validado no mercado? Como a empresa vai validar isso? Já conseguiu dinheiro com o seu protótipo? Já conseguiu alguém que investisse pelo menos o primeiro protótipo da empresa? Contatos e agradecimentos, você deixa o seu cartão e sempre faz questão de pedir o cartão do seu possível investidor. Existem muitos torneios de apresentações, de negócios, de pitch, em que no caso você concorre a prêmios em dinheiro ou até uma aceleração. É bem legal. E a sua ideia é baseada em quê? Seguindo os feedbacks, quer dizer, orientações quantitativos e qualitativos dos clientes, temos aqui o ciclo Build, Measure, Lean, Loop. Criar, medir e aprender. É possível adquirir aprendizado validado e decidir se deve mudar, o que chamamos de pivotar ou aprimorar. O resto é desperdício e deve ser evitado. O objetivo é chegar ao conceito certo do produto, identificar quem são os clientes dispostos a pagar por ele e, se possível, montar um negócio sustentável, evitando desperdício de recursos, tempo, dinheiro, motivação, etc. A dica é sempre começar simples. Com o passar do tempo que as ideias vão ficando mais complexas porque demandam uma estrutura maior, mas a ideia é sempre começar simples. Primeiro você tem aqui a ideia, você constrói a partir dela, cria os códigos ou a forma de agir. A partir daí, você mede o resultado, vê o que deu certo, o que deu errado e a partir daí você tem dados. Você aprende com esses dados. Transforma em conhecimento. Todo erro é tido como aprendizado. E a partir daí você cria uma nova ideia mais encorpada, até o seu produto gerar receita suficiente e entrar no mercado. Então, o principal é isso, minha gente. Primeiro você tem ideia, você constrói, mede os resultados e aprende com eles. Simples assim. Construa, meça, aprenda. Mas Fábio não tem nenhuma ideia. A sugestão que eu dou é: observe o mundo à sua volta. Verifique, como eu falei lá atrás, os pontos de dor, o que incomoda as pessoas.
será que eu tenho a solução desse problema? É a partir daí que você tem as primeiras ideias, observando o mundo. E aqui as referências. Startup Livros. Eu chamo esse slide. Temos aqui o Business Model Generation, foi feito por Alexander Osterwalder e Yves Pigner. O famoso BMC. E mais umas 400 empresas e voluntários que ajudaram a formatar esse livro, que tem uma riqueza gráfica impressionante. Muito legal, muito didático e te ensina passo a passo como transformar o modelo de negócios numa cadeia de valor. É um dos livros símbolos do movimento startup. Running Lean, de Ash Maurya. No caso, a tradução seria correndo pequeno, interações importantes para fazer em menos tempo que você planejou. No caso, ele levou muito tempo para fazer a primeira empresa, então ele descobriu no meio desse processo como cortar caminho e fazer mais rápido empresas mais lucrativas. Bem legal o livro dele. Tem o livro do Steve Blank, Stephen Gary Blank, do sonho à realização em 4 passos. Estratégias para a criação de empresas de sucesso e desenvolvimento de clientes. Por exemplo, você não vai chegar oferecendo produto, vai conversar com o cliente e a partir disso desenvolver junto com ele uma coisa útil, uma coisa que realmente ele compre. Muito legal esse livro também. E aqui no Brasil também temos Startup Brasil, de Marina Vidigal e Pedro Melo, que conta a história de algumas empresas de sucesso. Empresas de sucesso aqui do Brasil mesmo, que começaram pequeno, mas pensando grande. Esse livro é muito legal, é empreendedorismo, transformando ideias em negócios. Nada daquele blá 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 de empreendedores de palco. É do renomado José Carlos Assis Dornelas, um dos maiores estudiosos em administração do Brasil, e mostra sem rodeios a trajetória de um empreendedor e o passo a passo para tirar sua ideia do papel. Também mostra como financiar sua ideia, casos de sucesso e muita técnica e nenhum blá blá blá. Numa linguagem simples, clara e direta, sem rodeios, sem enfeites e sem firulas, como muitos livros que falam de empreendedorismo, mas tendem mais pelo autoajuda. Esse aqui é muito legal, também do Steve Blank e Bob Dorff, Startup, o Manual do Empreendedor. Aqui ele explica que é uma organização temporária em busca de um modelo de negócio escalável, que pode ser repetitivo e que já falamos aqui, seja lucrativo. Saia do prédio e fale com os clientes para validar essa hipótese é um conceito legal que ele aborda. Por exemplo, saia do prédio é você sair da sua casa, sua residência e ir a campo, realizar pesquisas mesmo. Se existe demanda para essa área, se os clientes estão interessados. É um processo científico em que é necessário pesquisa de campo. Ou seja, muitas caminhadas, muito gasto com sola de sapato e menos blá blá blá. Temos aqui também de Eric Rice, a Startup Enxuta. Como os empreendedores atuais utilizam a inovação contínua para criar empresas extremamente bem-sucedidas. Isso que é legal. Renovar sempre. Eric Rice criou uma abordagem revolucionária de administração que está transformando a maneira pela qual os novos produtos são criados, desenvolvidos e lançados. A Startup Enxuta ensina empreendedores, administradores e líderes empresariais a serem mais bem-sucedidos na condução de seus negócios, sem, contudo, desperdiçar tempo e recursos. A Startup Enxuta foi desenvolvida para que se possa evitar dinâmicas de atualidade. Eric descreve o plano para que cada um possa executar os princípios fundamentais da Startup Enxuta em qualquer projeto.
Simples assim. Continuando os conceitos, você tem o protótipo, que seria um rascunho da funcionalidade do seu produto ou o próprio produto. Você tem os early adopters, que são os primeiros entusiastas, as pessoas que possam vir a gostar do seu produto, e aí você faz a demonstração para elas, para ver se elas realmente gostam, como se fosse uma degustação. O CA do prédio, o termo que eu já expliquei, que significa no slide anterior. E, lógico, o MVP. Você constrói vários protótipos para chegar ao MVP. Ou seja, o MVP é o mínimo produto viável, o mínimo serviço viável. O que eu posso fazer com os meus recursos o mais bem feito possível para que eu consiga vender. Vendeu? Já era. Você tem um mínimo produto viável. Deu certo. Pode-se dizer que após a primeira venda, validou. Então, primeiro você constrói o protótipo, sai testando por aí. E finalmente, quando tudo der certo e você realiza a primeira venda, você pode dizer que validou, que é o seu MVP. Essa é a diferença de MVP e protótipo. Temos o Canvas aqui, vamos dar uma rápida passada, porque não faltam livros, não falta literatura sobre o Canvas. O Canvas nada mais é do que uma tela de modelo de negócios, em que em apenas uma tela, em apenas um quadro, você pode especificar o seu negócio. É muito usual, muito dinâmico. Você pode fazer um Canvas, por exemplo, no guardanapo de um barzinho, mostrar como é o seu modelo. E aqui tem tudo. Temos aqui embaixo a base contábil, que seria as fontes de renda do seu negócio, da onde vai vir o dinheiro, a estrutura de custos, o que você vai precisar custear de começo, mas a gente sempre começa por aqui, a proposta de valor. É aquele estalo, aquela ideia que você teve para sair por aí vendendo. Essa é a proposta de valor. As relações com os clientes, que pode ser através de vários canais, internet, telefone, mala direta. Os canais de distribuição, qual vai ser a logística para levar o seu produto até o cliente, qual segmento de mercado você vai atingir. B2B ou B2C, ou seja, B2B de empresa para empresa. Você vai ser uma empresa que vai vender para outras empresas? Ou B2C, você vai ser uma empresa que vai vender para clientes, pessoas físicas. Quais são as atividades chaves, as atividades principais do seu negócio? Quais são os recursos que você tem agora? Os recursos chave, os principais? E quais são as parcerias que vão lhe ajudar a levar isso até o cliente? A levar a sua proposta de valor até o cliente. E temos aqui do livro O Empreendedor Viável, de Carlos Matos e André Teles, o mapa mais completo do ecossistema que eu já vi. Ele é dividido em vários núcleos. O principal é o empreendedor viável com poder. Temos aqui no centro o empreendedor viável com poder de articulação. E ele consegue articular com vários núcleos: liderança, governo, cultura, capital humano, financeiro, organização empreendedora, educação, infraestrutura, economia, apoio e sinergias, serviços, mídia e reviews. Através de todos esses núcleos que se fomenta o ecossistema. Vale a pena pausar o vídeo e ler com calma cada um dos tópicos desse ecossistema. E esse é o que eu falei lá atrás, uma das espécies de modelo de negócios do Steve Blank. Descoberta, validação, criação de clientes e construção da empresa. O primeiro ciclo é a descoberta, a validação, senão eu pivoto, ou seja, eu vou pivotar, refazer de novo esse ciclo até dar certo.
No segundo passo tem a criação de clientes e construção da empresa. Primeiramente, vemos aqui que o empreendedor ele realiza o bootstrapping, né? Ele tira recursos dele mesmo, amigos, família. Ele pode também entrar numa incubadora para desenvolver melhor sua ideia. O segundo passo são as primeiras rodadas de investimento, angels, para a criação da startup. Os investidores anjos aportam dinheiro na sua empresa. Terceiro passo são os fundos de venture capital, onde tem primeira e segunda rodada de investimento, visando a expansão do negócio. E finalmente a consolidação, através de venture capital, IPO, bolsa de valores e a consolidação, que daí para frente se torna uma empresa sustentável. Deixa de ser startup e vira uma empresa sustentável. E esses são os 4 passos de um empreendedor. Nós indicamos aqui alguns filmes para você entrar já nesse clima de startup. Piratas do Vale do Silício, que conta um pouco da história do Bill Gates e Steve Jobs e a sua rivalidade para criar os produtos que nós conhecemos hoje. A Rede Social, onde Mark Zuckerberg, naquela república de universitários, teve aquela grande ideia do Facebook. E a história do Jobs, mais uma história inspiradora para você entrar no clima. E quem diz que não é possível, independente de qualquer idade? Por exemplo, empresários de 18 anos recebem investimento de 1 milhão. Noticiado 19 de outubro de 2014. Henrique Dubugras, o de óculos, e Pedro Franceschi criaram o aplicativo de pagamento Pagar.me. Nessa época já receberam 1 milhão. Hoje a empresa deles já passa dos 12 milhões de investimento e com grande potencial para que vire um sistema de pagamentos de renome mundial. Isso aqui é legal, startup. Independente da idade, se você for competente, você consegue decolar. E aqui finalizamos a nossa apresentação. Espero que tenha elucidado um pouco esse conceito e tenham gostado bastante. Até mais, pessoal!